Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. E o tema da aula de hoje, unidade de medida de capacidade. Nós vamos falar sobre o litro e a transformação do litro em unidades maiores e menores. Vejamos aqui a tabela de conversão das unidades do litro. Esses que estão acima do litro, acima da faixa azul, são os múltiplos do litro. O quilolitro vale 1.000 litros, o hectolitro 100 litros, o decalitro 10 litros. E abaixo do litro nós temos os submúltiplos do litro, ou seja, unidades bem menores que o litro. O decilitro vale 0,1 litro, o centilitro 0,01 litros e o mililitro 0,001 litro. Você sabe quantos litros cabem nas embalagens? Você tem noção de capacidade? Reparem aqui nas imagens. Ó, a caixinha de 1 litro, todo mundo já conhece, né? Vem 1 litro porque geralmente vem escrito a quantidade. E aqui nós temos algumas imagens, né, de algumas garrafinhas em tamanhos diferentes, copos. Qual a capacidade dessas embalagens, desses copos? Então, nós vamos aprender nessa aula como identificar e como transformar essas unidades em unidades maiores e menores. Os submúltiplos do litro são unidades bem menores que o litro. Por exemplo, quando você vai ao hospital e tem que tomar um medicamento através de uma injeção, então ali eles vão pegar 1 ml, né, ou menos que 1 ml para aplicar ali dentro do soro ou mesmo na veia, né? Um outro exemplo é um recipiente, se tem que colocar lá tantos por exemplo, leite de coco numa receita. Então vai ser tantas colheres. Então essa colher ela é medida em decilitro, ou centilitro, ou mililitro, né? Ou também outros recipientes que usam medidas, como copo medidores, para saber qual é o submúltiplo adequado para aquela receita, ou para aquela ocasião, ou para aquela quantidade de medicamento que deve ser utilizado. Da mesma forma, nós temos aqui os múltiplos do litro, que são unidades bem maiores que o litro. Por exemplo, nós temos um DAO. DAO vale 10 litros. 1 hectolitro são 100 litros. 1 quilolitro são 1.000 litros. Na nossa casa, geralmente, nós temos caixas d'água, né? E a caixa d'água geralmente vem ali em torno com a capacidade de 1.000 litros. Então, são recipientes grandes que têm uma capacidade grande, bem maior do que de 1 litro. Aqui na nossa imagem mesmo, nós podemos ver alguns barris, algumas latas grandes, né, com capacidades maiores que o litro. E no nosso dia a dia, além da caixa d'água que nós temos em casa, nós temos também, nós usamos produtos diariamente, né? Produtos que têm aí uma capacidade, como o shampoo, que é em torno ali de 750 ml, o refrigerante, tem refrigerante de 1,5 litro, de 2 litros, de 600 ml. Tem também sucos, né, em caixinhas pequenas, médias e grandes, de 200 ml, 600, 800 ml, 1 litro. Então, nós nos deparamos e vivemos com esses produtos diariamente. Nós vamos ao mercado, nós vamos à conveniência e em tudo nós temos aí que usar as medidas de capacidade para saber se você está pagando o valor adequado por aquela capacidade, etc. Reparem aqui nessa imagem. Nós temos 3 recipientes diferentes, todos dados em ml, que é a unidade submúltiplo do litro. Então, nós temos ali meio litro, né, que é 500 ml, 200 ml, que é uma quantidade menor, e os 600 ml, que está ali um pouquinho acima do meio litro, né? Então, todas essas a gente usa diariamente. Quando você vai à praia,
vai pedir lá um copo de suco de 200 ml. Ele é mais barato do que um de 500, porque a quantidade é maior, etc. Você tem noção de quantidades? Dê uma olhada nessa imagem e tenta mensurar quanto possui em cada recipiente. E nessa outra imagem, você consegue mensurar a capacidade de cada um desses recipientes? Agora, veremos o exemplo prático de como transformar ml em litros e litros em ml. Vamos lá? Então, para transformar 2,5 litros em mililitros, nós vamos considerar a tabela de conversão. Então, vamos olhar aqui do lado da tabela de conversão novamente. Então, nós temos aí o litro está no meio, né, da tabela. E o mililitro, nós vamos ter que andar 3 casas, né? Então, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Ou seja, eu vou ter que multiplicar 1000 por 2,5. Então, vamos lá. Fazendo aqui na prática, nós temos 1000 multiplicado por 2,5. Uma continha bem básica, uma multiplicação simples com vírgula. Lembrando que quando nós vamos multiplicar número com vírgula, nós multiplicamos normal, como se não houvesse essa vírgula. Só no final que nós vamos computar essa vírgula. Vamos lá. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Então, multiplicamos o 5 com todos os algarismos do 1000. Agora, nós vamos multiplicar o 2 com todos. Lembrando que sempre que vamos multiplicar a segunda casa, nós pulamos aqui a primeira. Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. E vamos somar, então, essas duas parcelas. 0 mais nada, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 5 mais 0, 5. E o 2 eu vou abaixar. E essa casa nós contamos, tem uma casa após a vírgula, eu vou colocar uma casa após a vírgula aqui. Então, essa casa que sobrou, a gente não precisa se preocupar, ela não vale nada. Então, eu vou contar 1, 2, 3 casas, ou seja, 2, então nós temos lá, ó, 2,5 litros em mililitros vai ser igual a 2.500 mililitros. Fácil, né, gente? Agora, nós vamos transformar 3.000 ml em litros. Então, agora é o contrário. Olha, vejamos aqui na tabela de conversão. Então, estamos lá no ml. Eu vou andar 3 casas voltando. Significa que agora, ao invés de multiplicar, nós vamos dividir. Então, eu vou dividir por 1000. Vou pegar, então, 3.000 e vou dividir por 1000. Nós sabemos que quando nós temos no dividendo e no divisor a mesma quantidade de zeros, nós podemos eliminar tranquilamente. Então, 3 vezes 1, 3, subtraímos, deu uma divisão exata. Então, significa que 3.000 ml transformados em litros é igual a 3 litros. Agora é sua vez. Nós vamos ter outro exemplo aí, você vai resolver e colocar nos comentários.